Saudações, pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. Se você ainda não conhece o canal, né, recomendo aí você fazer o favor, né, de se inscrever, etc e tal, né, fazer essas várias coisas aqui. O canal é basicamente um canal sobre jogos de tabuleiro e eu conto aqui minhas primeiras impressões. A ideia é que no futuro eu comece a fazer uns vídeos, né, eu já fiz há algum tempo, mas eu parei, né, voltar com vídeos sobre game design, né, que eu crio jogos também, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se inscreva aí para você saber o que está acontecendo. No vídeo de hoje, né, vamos falar sobre o Capital Lux 2. Né? Capital Lux, que é um jogo aí já um pouco mais antigo, não vou lembrar o ano, né? Mas ele é criado pelo Christian Ostby e pelo Elif Stevenson. Né? São dois caras muito bons, eles estão por trás de vários jogos aí, inclusive jogos que ganharam prêmios e tudo mais, e já tiveram reprint, né? Então eles fizeram o Revive, Santa Maria, o Avenue. Esse Avenue, inclusive, já foi lançado aqui pela Paper Games, eu já tive, mas já segui o trem aí, já foi embora. E agora vamos falar sobre o Capital Lux, né, que também saiu pela Paper Games aqui no Brasil. Né? Então essa aqui é a versão original do jogo, né, digamos assim, a primeira versão do jogo. Mas hoje a gente vai falar sobre o Capital Lux 2, né, que é uma versão mais avançada do jogo com mais coisas. Né? E existem duas versões do Capital Lux 2. Né? Então tem a Pocket e tem a Generations. Eu joguei a Pocket, certo? Então eu vou aqui falar sobre a Pocket. A diferença de uma para outra é que a Generations é maior ainda, certo? A Pocket já é maior do que esse que eu mostrei, né? Esse da Paper Games. E o Generations é maior ainda, certo? Então é um jogo expansivo, digamos assim. Eu vou explicar o jogo, né? Assim, meio por cima. Você não vai conseguir aprender o jogo só vendo esse vídeo, né? Você só vai ter uma noção, talvez, de como funciona. E depois eu vou dizer minha opinião sobre o jogo, né? Então eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem como é que o jogo funciona. Basicamente o jogo é um jogo de cartas. Além das cartas, ele tem essas moedinhas aí. E no caso da versão Pocket, ele tem alguns outros tokens, certo? Que eu não vou mostrar tudo, não tem pra quê. A ideia do vídeo aqui é só para você ter uma noção de como o jogo funciona, para entender um pouco do que eu estou falando. Né? Basicamente vão ser 4 personagens, que são esses 4 que tem na mesa aí, com esses 4 desenhos, essas 4 cores, né? E aí, na sua vez, você vai jogar ou uma carta na capital, que é meio que no centro da mesa, ou na sua frente, que é na sua cidade. E o objetivo do jogo é você conseguir a maioria em cada um desses personagens. Que aí você conseguindo a maioria, você ganha pontos extras. E além disso, no final do jogo, você vai pontuar todos os personagens que você tem na sua frente. Você vai jogar 3 rodadas disso aí, que vai ser, sei lá, 6 cartas que você vai estar jogando ou na capital ou pra você, que aí tem carta que compra carta, não sei o que, por aí vai. Qual é a diferença de você jogar uma carta na sua frente e na capital? Na sua frente, obviamente, vai lhe dar pontos se você conseguir manter essas cartas, mas você só mantém se você tiver menos ou igual a quantidade que tem na capital, do valor, certo? Então se na capital tem um 4 no somatório dessa carta amarela aí, se você tiver 3, você está safe, se você tiver 4, você está safe, mas se você tiver 5, aí deu ruim, certo? Você vai perder tudo. Então é um jogo que tem uma dinâmica interessante de você meio que colocar coisas na capital para conseguir se beneficiar com elas no seu tabuleiro. Mas aí, por que eu colocaria coisa na capital? Porque está ajudando todo mundo. Toda vez que você bota na capital, você faz a habilidade do personagem. E é aí que vem toda a dinâmica interessante do jogo, certo? Vou tirar a imagem aqui um momento. Aí é que vem toda a dinâmica interessante do jogo. Então, por exemplo, no jogo original, as habilidades são você jogar e você ganha uma moedinha, que é esse tokenzinho que tem. A moedinha serve justamente para você aumentar o limite que você tem. Então, o limite era 4, mas eu tenho 5. Eu posso pagar uma moeda para o meu limite ser 5 e eu não perder minhas cartas. Né? Então, dá essa opção de você evitar estourar, né? E conseguir a maioria. Porque quando você consegue a maioria, você pega a maior carta que tem na capital para ponto para você. Então, é muito bom você ter a maioria em cada rodada. Além disso, tem personagem que compra carta. Tem personagens que pegam uma carta que vai ser modificadores desse limiar de você estourar ou não um determinado personagem, que aí é secreto, certo? A pessoa pega uma carta aleatória e bota secreto. E além disso tem outra habilidade que é você pegar uma menor carta de alguma dessas colunas aí, de algum desses personagens e trazer para a sua frente. Então você meio que diminui o poder de lá e aumenta o seu, o que pode ser arriscado porque você está diminuindo a capital e aumentando o seu, o que pode fazer com que você estoure, né? Então eu acho que é um jogo que tem umas dinâmicas bem interessantes e o Capital Lux pegou essa ideia, o 2, né? Pegou essa ideia e expandiu. Então ele tem agora mais 2 personagens por cada tipo de personagem. Então agora, ao invés de ter apenas uma combinação de jogo, né? Que são esses 4 personagens, você vai ter um bocado de combinação de jogo, porque vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então a regra de combinação aí, faça as contas, por favor. Deve dar 81, né? Não sei, eu acho que é. E isso garante uma rejogabilidade muito maior, porque você vai mexendo na estrutura do jogo para ter habilidades diferentes e fazer coisas diferentes.
Então, por exemplo, uma das habilidades lá que modificou é você jogar uma carta e realizar um novo turno. Então muda um pouco, né? Muda um pouco, não, muda bastante isso aí. Você pode jogar uma carta e ao invés de você pegar uma carta do baralho, né, como era o outro, você pega entre duas que tem disponíveis abertas, mas tem que ser de um tipo diferente da que você mandou. E por aí vai. Ele pegou a ideia original e meio que colocou várias engrenagens distintas, algumas até bem parecidas, né, o que não muda muita coisa. E aí, beleza. Eu gosto muito desse jogo, né? Gosto muito do Capital Lux. Ele recebe o selo de aprovação. Então, talvez o fato de eu estar dizendo isso já dê um spoiler do que vai acontecer daqui a alguns minutos ou segundos, não sei. E o que é que eu achei de problemático aqui no Capital Lux 2, né? Primeiro, eu prefiro a arte desse do que a do Capital Lux 2. O pior é que é o mesmo artista. Só que aqui é um artista só. E na nova versão, né, no Capital Lux 2, são dois artistas. O mesmo daqui e um outro. Eu não sei se esse outro piorou. Pra mim, né, a arte. Tem gente que deve achar melhor essa outra arte aqui, né? Mas pra mim foi pior. Não sei porquê. Eu acho que ficou muito inflado, assim, muita coisa na mesma arte. Aqui eu achei mais simples, mais elegante, mais simplificado. As cartas também são mais bonitas, o verso, eu achei, né? Então tem esse problema. Então é por isso eu comprei o Capital Lux 2 Pocket, né? E eu já tinha esse aqui. Mantive esse aqui e vendi o outro, certo? Então isso aí já dá mais um indicativo de que a coisa não foi tão legal para a versão Pocket 2, né? E aí, além de eu preferir a arte, as habilidades diferentes, na minha opinião, não melhoraram o jogo. É como se eles tivessem aqui já um jogo muito bom e aí eles só fizeram inserir conteúdo que não adicionou coisas boas. Para mim, todas as habilidades que foram adicionadas deixou o jogo disfuncional, perdeu o jogo parte do seu brilho, deixou o jogo caótico, deixou o jogo mais aleatório. Então eram todas habilidades que para mim não ofertaram um negócio melhor. E aí não faz sentido. Se eu tô, beleza, eu tenho 81 maneiras de jogar, mas se a melhor maneira de jogar é essa daqui, para que eu vou olhar, né, as outras 80? Não faz sentido, né? E aí por esse motivo que o Capital Lux 2 não ganha o selo de aprovação, justamente porque, apesar de eu consigo jogar esse mesmo jogo aqui com o Capital Lux 2, certo? Só que ele inseriu coisas a mais que foram inúteis, completamente inúteis. Então é de pirraça ou não? É porque ele perde ponto pelo fato de ter variações que não são legais. Então ele baixa a nota. Por isso que ele não ganha o selo de aprovação. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.